Olá pessoal, estou aqui inaugurando, tendo a honra, com a companhia que eu estou, de inaugurar este cenário desse podcast. Quem acompanhou viu que já teve o primeiro episódio, só que eu gravei lá na casa do poeta e dramaturgo Rudney Borges, e desta vez eu estou aqui inaugurando este espaço, onde eu espero receber artistas, escritores e fazer contribuir, né? Contribuir para que nós olhemos um pouco mais para nós. Os nossos olhos foram acostumados a olhar para fora, a nos pensar como periferia. Sim, somos periferia, mas enquanto periferia, nós somos também um centro em torno de nós. Então, a minha ideia é contribuir para a visibilidade dos artistas, dos criadores, dos produtores de cultura, e estou tendo aqui a honra de receber neste primeiro episódio aqui, neste espaço, um escritor que está, sem dúvida, entre os nomes, né, que tem relevância, né, bastante conhecido. Ah, Certa vez, para ilustrar um pouco isso, é alguém que é estudado, né, na academia, em vários lugares, não só no estado, mas na Amazônia, também. Eu sei de estudiosos, se eu não me engano, de Rondônia, do Acre, se eu não me engano, que estão envolvidos com a sua obra. E para ilustrar o que eu estou dizendo, só conferir se está gravando aqui, tudo ok, porque é um começo. Eu estava com este escritor certa vez na livraria Fox, que é uma livraria, né, para a qual, né, converge muita gente, pessoal interessado em literatura. E nós conseguimos conversar porque sempre chegava alguém para interpelá-lo, para bater uma foto, para falar de um livro. Então acho que isso ilustra um pouco a importância deste autor. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que esse cara aqui, aí, Daniel da Rocha Leite, né? Daniel da Rocha Leite, uma figura afetiva, carismática, que está com uma obra aí já com vários volumes, vamos falar daqui a pouco. Daniel, a palavra está contigo aí, cara. Bom dia. Eu acho que tu já semeias a conversa com uma palavra muito cara para mim, que é esse termo inaugural. Então, se para ti é uma honra eu estar num espaço tão bonito, tão acolhedor, tão pulsante, quando tu usas a palavra inaugural, nos remete logo à nossa jornada, né? Aham. Estarmos diante da escrita é sempre um ato inaugural. É sempre um ato de insegurança, é sempre um ato de desafio, é sempre um ato de humanidade, é sempre um ato de busca, de escavação. Então, se o termo inaugural é polissêmico, como estamos vendo, Aham. mais agora é muito mais, né? Num espaço teu aqui, desse convite tão fraterno, de um companheiro que eu admiro muito com a escrita, desde lá do Obrigado. Albergue Noturno. Aham. Somos frutos de uma jornada de editais públicos, né? Tão Sim. necessários. Então, para mim, Edilson, querido amigo, querido companheiro, para mim é uma felicidade, mas também é a fraternidade viva dos afetos, das lutas, das fraturas, né? E da Aham. insistência sempre inaugural diante da escrita. Aham. Legal, cara. Bom, Daniel, vamos então começar pelo começo, né, cara? Tu és um escritor, como eu disse, bem reconhecido, tem um trabalho. Eu acho que eu vi numa última referência. Já ultrapassa quantos livros? São 18. 18 livros, né? 18 Eu acho que livros. eu li agora. Quase a maioridade, né? Aham. A Legal, maioridade. legal, legal. Mas tu começaste, Daniel, como publicação através do IAP, foi isso? Foi. Do IAP, né? Lá em 2004, né? Do Com prêmio IAP. Águas Águas Imaginadas. Imaginárias, Aham. prefaciado pela Lília Silvestre Chaves, né? Que volta a Que falar em volta. outras obras. A Lília, além de ser uma professora, é uma grande poeta eu devo a Lilian esse. Eu sempre estive num grande contraste entre o direito e a literatura, né? Uhum. Sempre houve essa fusão, ou essa dissensão entre direito e literatura, para mim, como exercício de linguagem. E a Lilia, assim como a professora Marides, como a professora Renilda, a professora Josebel, Aham. elas sempre me diziam: veja bem, tem a literatura, tens a palavra, Aham. tens o direito? Tens o direito, mas tens a literatura. Então, eu devo a essas professoras, né, muito isso.
Então começamos lá no IAP, em 2004, onde eu tive a felicidade de estar com grandes companheiros também, e que eu encontro um irmão de trabalho, de alma, muito mais que de sangue, que é o Maciste Costa, né? Que vai atravessar todos os meus livros, somente no aspecto infanto-juvenil e até no romance, no Girândolas. O Maciste, na segunda edição, teve comigo. Então, de novo, volta isso, né? De novo, volta o livro como artefato que nasce pra gente da periferia, mas que nasce através de uma política pública de livro. Então é importante que se diga isso, é importante que se defenda e que se exija isso, né? É uma política pública para o livro, do livro, centrada no livro, circulante com o livro. Então, é realmente isso, começa em 2004, mas já venho publicando desde 92. Nos festivais literários, em poesia, no FEARTE da Assembleia Legislativa. Começo sempre como leitor de poesia, sou até hoje leitor de poesia, né? E começo muito marcado pelo Paulo Plínio, pelo Max, pelo Drummond, pela Ana Cristina César. Né? Dentro dessa conjuntura de... A leitura faz o ser que escreve, a leitura instiga aquele que escreve, a leitura lança aquele à escrita. Muitas vezes ao cadafalso da escrita e algumas vezes ao olho d'água da escrita. Daniel, não sei se te lembras, cara, eu não te conhecia. Conhecia de nome, né? De nome e tal, de ver por aí, né, em matérias e tal, referências. Mas uma vez eu estava no IAP, eu não sei qual era o evento, e aí... Não sei qual foi a circunstância que alguém mencionou. Acho que tu estavas lá também. Eu não sei se eu estava ali em cima, ali no tablado. Não sei qual era, algum evento do Nilson Oliveira. Eu não lembro o que era. E aí tu estavas lá na plateia, mas eu não te conhecia. Isso, exato. E aí alguém falou de ti. Eu disse, pô, o Daniel escreveu um texto que eu gostaria de ter escrito. Eu não te conhecia, né? Mas ali, que é um texto... que está presente aqui neste livro, que é o teu segundo, né? É o meu segundo pelo livro. IAP, que é Invisibilidades. Que é um texto de um cara um cara solitário, né? Que vive num apartamento pequeno ele lê anúncios de classificados, aqueles anúncios de mulheres e tal. Classificados eróticos, né? Sim. Isso, exatamente. Cara, eu achei aquilo, eu reli agora, né? É fantástico aquele texto. Sim, Daniel, aí o teu segundo livro, o primeiro... mas eu também lembro, cara, de alguma coisa que eu vi tua, acho que foi numa coletânea. Eu vi também, achei aquele começo maravilhoso. É um garoto que está no rio e ele faz xixi na água. Onde apareceu isso? Eu acho que é uma coletânea na época dos concursos de contos da UFPA. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É uma fusão de uma terra aquífera, né, em que realmente há isso, há uma criança que urina no rio, e ao mesmo tempo que urina no rio, o rio urina nele, é mais ou menos assim. Sim, que traz uma memória, né? Quem já foi menino de beira de rio tem aquela... Da Tabatinga, né? Que foi ali nas barrancas, quem já foi criado ali de deixar a Tabatinga secar no teu braço, fazer os bonecos de Tabatinga com gravetos, com... Eu acho que se há essa estética do boneco de neve, a gente tem aqui a estética do boneco da Tabatinga. Legal, fui criado aqui em Coqueiro, né, no sítio do grande artista plástico, né, do Lobo Soares. Fui criado aqui, né, no Coqueiro, e eu era muito esse menino da água, né, muito isso. Até hoje sou um homem da água. Acho que nossa terra é uma terra aquífera. Gosto muito da percepção do Paulo Nunes sobre o Dalcídio, de uma aquonarrativa. Gosto muito disso. Acho que é quase que impossível tu fugires dessa estética de uma aquonarrativa. E gosto muito disso, gosto da lançante que ela remete à escrita, da profusão dela. Mas é isso mesmo, eu acho que somos esses meninos ainda. Sim, com certeza. Somos esses meninos. Esses moleque de beira de rio, né? Somos, eu tenho muito, para mim é sempre... Aqui estamos perto do Maguari, né? Sim. Então, acho que somos esses, até uma grata felicidade minha, e eu preciso anunciá-la aqui, que é essa ideia do vinho do mar que eu faço, de uma viagem tua, de um cachorro que vive na água, de um cachorro pescador que vê a lua ali e tal. Então eu gosto disso, de perceber que há essa
essa aqua narrativa que nos atravessa, né? E gosto muito de... Falando da periferia de novo, dessa coisa de estarmos... A nossa escrita é uma escrita periférica? É uma escrita periférica, mas também é uma escrita que devora o centro. Sim. Que devora o centro. Então, nesse ponto, eu acho que é uma expressão que eu sempre uso para ti, né? Que somos aqueles jagunços das águas. Se há o jagunço mesmo ali do sertão, ali, nós temos... Há um certo jagunço social da escrita, um jagunço das águas, do sertão das águas mesmo. Sim. Vindo do mar, eu acho. Sim, mas essa expressão, acho que sertão, alguma coisa do Marcos Quinan, né? Isso, Sertão das Águas, Sertão das Águas, livraço do Marcos Quinan, livraço mesmo. E eu acho que também é isso, o Dalcídio também tem esse cinzel, né? O Dalcídio também nos marca com os chalés que estão ali boiando na água, né? Dos chalés que desaparecem. Eu acho que o Dalcídio... Acho que o grande desafio para a gente que vem dessa jornada que nos antecedem com outros seres de linguagem, que inovam a linguagem, eu acho que a nossa jornada é natural imitá-los. É natural, é uma necessidade até imitá-los para tu buscares a tua própria autoria. Mas eu acho que o desafio da gente é enunciá-los também de uma forma autoral na tua própria escrita, não pela perspectiva apenas de um pastiche, mas também de uma profusão de uma certa escrita. É inegável que todos nós aqui estamos marcados pelo Dalcídio, pelo Paulo Plínio, pela Maria Lúcia Medeiros. Pelo amor de Deus, eu não tenho como escrever. Invisibilidades, uma das edições de Invisibilidades eu dedico a ela. No Águas Imaginárias eu dedico a ela. Eu sou marcado pelo Velas por Quem. Acho que tem alguma epígrafe. Tem. Eu sou marcado pela Maria Lúcia Medeiros, muito marcado. Eu lia muito. Não tive a chance de... Já no último ano, em 2004, ela ainda estava entre nós. Brevemente eu a conheci por intermédio da Regina, do IAP. Mas acho que é isso. Tenho muito orgulho de dizer que nos contos eu sou muito marcado por ela. Muito. E acho que também aí é essa reinvenção. Daquela que te marca, daquela que te influencia, daquela que te escreve. Eu acho que é muito isso. Cara, tu falaste agora uma palavra que lendo tu tens 18 livros, eu acho que eu tenho aqui 3 ou 4 que foram os que eu li. Muito material teu eu não conheço ainda, não tive acesso. Mas uma coisa que eu observei na tua escrita, nos vários contos, é essa palavra que ela sempre volta, marca. Eu até marquei, porque é uma coisa tão frequente. E eu queria te perguntar, qual é, digamos assim, a tua justificativa para essa palavra voltar com tanta frequência? Não sei se tu observaste isso, mas eu observei, aparece bastante a palavra marca. Eu acho que é isso disso. Eu acho que aí tem um certo simbolismo nessa palavra mesmo. A marca como quase uma gravura que se inscreve em ti, entendeu? Eu tenho uma marca seminal nos contos da Maria Lúcia, nos poemas do Paulo Plínio, do Max, do Drummond, Otávio Paz, Porcelana, Cristina César. Eu sou essa fogueira queimando o tempo todo de linguagem, né? Então, acho que é inegável também pensar em absorver a marca, mas pensar também em reinventar a marca, né? Eu estou diante de um texto novo que é engraçado. A tua pergunta me remete a esse texto novo, que não está lançado ainda, mas que o título é A Criatura Criadora e a História dos Homens para os Lobos. É um título oracional, grande, A Criatura Criadora e a História dos Homens para os Lobos. Então é engraçado, eu não tinha pensado nisso, mas quando tu falas agora me parece isso mesmo. Somos a criatura? Somos. Mas também essa reinvenção da criatura que cria, da criatura criadora. Entendeu? É difícil isso, pensar nisso. É difícil. Mas eu acho que esse é uma fonte seminal de todos nós, né? Eu gosto muito quando vou às escolas, que os alunos me perguntam, as crianças me perguntam essa coisa de mas quando é que o senhor começou como escritor? Eu digo, eu não sei como comecei como escritor, nem sei quando eu vou terminar como escritor. Eu sei como eu comecei como leitor. Eu sou um cara, um sujeito, né, que precisa da leitura.
Aham. Então, acho que isso é importante. A palavra marca, bicho, ela é importante, me chamou atenção porque, como eu andei lendo um tempo aí sobre história da arte, da perspectiva, bom, vou acabar entrando em um assunto aqui que tem muito a ver, mas a palavra marca me remete a isso. Leituras sobre o Aby Warburg, que é um historiador da arte, e o Didi Uberman, que é um intérprete dele, ele faz um apanhado a partir de um texto do Darwin sobre a expressão nos homens e nos animais. E aí há uma referência a essa noção de marca como alguma coisa que está ali entranhada e que permanece sob camadas e é alguma coisa meio quase que determinante, pensando agora nessa perspectiva da arte, como uma espécie de memória, né, que fica e que ela vai sofrendo, recebendo camadas superficiais, mas que está ali como algo fundamental. Então, como eu vi muitas vezes, vou ver se eu acho agora algum contexto aqui, eu disse, olha, como o Daniel usa essa palavra marca, né, cara? Como ele é uma coisa que volta sempre. Depois eu vou achar aqui que tem, a partir de um certo momento, começa a me chamar a atenção. Mas tu falaste aí alguma coisa sobre que tu não sabes a partir de quando tu começaste a escrever. E aí eu queria justamente tocar em algo aqui que me chamou a atenção. Nos teus contos, tanto aqui em Visibilidades quanto em Ave e Eva, que é Isso. Ave e Eva é um título curioso, porque É. a princípio nós somos levados a pensar como uma espécie de saudação, né? Mas não tem a vírgula, não tem a vírgula. Exatamente. E isso é importante. Isso, não há um vocativo. Sim, 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 não, sim. Perfeita a tua percepção. Embora não há um depois apareça, isso, mas a então, princípio é surpreendente quando aparece, né? Isso. Então eu não vou nem instigar muito aqui para que as pessoas tenham curiosidade de ver. Mas aqui nesse Invisibilidades há um conto em que o pai, que é comerciante, tem um filho que quer que o filho siga os caminhos do pai. Isso. Entretanto, este filho não quer saber daquilo. Não, Tudo que ele quer é ouvir história, né? Vem os caras que atravessam o rio para vir negociar com o pai e ele só quer saber de histórias, cara. Tem referência autobiográfica nisso aí, Daniel? Tem. A minha mãe é uma professora aposentada da SEDUC, do Conservatório Carlos Gomes. É portuguesa, né? E tem essa origem toda. E até hoje o meu irmão... Minha mãe tem 94 anos e está aí lutando. E eu estou sempre aprendendo com ela. E, por exemplo, agora esse mês de abril, maio, que choveu muito, choveu muito, né? Então a minha mãe me reensina coisas que eu acho que já tinha esquecido, mas que mesmo com a dificuldade de enunciar a palavra, jaculatória, por exemplo, né? Minha mãe nessas chuvas, ouviu umas chuvas aí mesmo colossais em abril e maio, né? A gente viu aí umas chuvas assim mesmo, né? Daqueles trovões que tremem as vísceras da gente, né? E a minha mãe nisso, deitada, acamada, pegava assim e disse, jaculatória. Caramba. Aí eu não entendi aquilo, demorei um tempo, até que eu percebi que ela estava querendo que eu lembrasse da jaculatória de Santa Bárbara, né? Que é a senhora dos trovões, né? Das tempestades. Então, minha mãe, aos 93 anos de idade, a me ensinar, né? A jaculatória de Santa Bárbara, né? Valei-me Santa Bárbara. Em relação às tempestades, aos trovões. Então, na minha família ficou muito isso. Meus irmãos, todos meus irmãos, né, dizem pra mim, mãe, não conte isso pro Dani, me chamam de Dani, não conte isso pro Dani que vai virar história. Então tem isso. A minha mãe é assim, Dilson, é uma pessoa assim, é um olho d'água de história, sabe? Vivo, assim, muito. Parece que o corpo dela é um corpo materno, fecundo, incessante, inscrito e marcado. Sim. Por tantas histórias nessa transição entre uma língua portuguesa e uma língua portuguesa brasileira. Né? Mas tu falaste que isso viraria história, né, cara? E aí eu me lembro aqui de um conto aqui, não vou agora identificar
Mas é a história de uma moça Isso. que chega na casa de um garoto, Isso. ela vem para estudar, ela vem do interior, Isso. ela é de uma cidade, Mãe do Rio. E Mãe do Rio. Mãe do Rio. E ela tem essa referência, as tempestades de Santa Bárbara, né, cara? Tem. Olha, perfeita, não tinha percebido isso. Santa Bárbara. Depois Isso. o garoto... De novo, olha. Isso mesmo, tá no livro de 2007. Nesse aqui, a Avieva. Aí o garoto cresce, né? Fica adulto e um dia começa... Acho que rolava ali entre o garoto e o menino. Que tem vários contos em que se refere a uma relação de um menino encantado com uma mulher adulta. Uma mulher mais já. velha, isso. Há vários, né? Tanto no Invisibilidades quanto aqui. Isso. E aqui o garoto fica com raiva do taxista porque roubou a moça. A moça começa a namorar. Isso. É isso mesmo. E tem essa coisa da tempestade e Santa Bárbara, né, cara? Eu não sei se é porque algumas pessoas às vezes dizem, mas tu és um escritor marcado por muitas personagens femininas e as personagens femininas são muito mais fortes que os homens na tua narrativa. No Girândolas, o professor Parloreiro fala sobre isso, né, do Tobias. O Tobias é um personagem fagocitado pela Maria, que é a benzedeira, que é a parteira da terra e que é cega. Então, o Tobias é um fraco, é um homem fagocitado, devorado por uma mulher, né? Então, as pessoas às vezes dizem isso. As personagens femininas são muito fortes. Na história das crianças que plantaram o rio, no esparadrapo, no livro infantil, na menina árvore, o Avieva. E aí eu percebo isso. Talvez no Vindo do Mar saia essa fora da curva, que é o cão que narra, né? Mas o cão também se chama Água. O cão se chama Interessante. Porque tem outro cão que também se chama Água. Uma outra história Isso. A história da moça que gosta grávida, de homens errados. Isso, e gosta de uma... Minha sina foi sempre amar os homens errados, né? E tal. E ela tá grávida de um homem errado. Né? Então tem muito isso, tem muito... Aí algumas pessoas dizem assim, mas talvez tu tenhas essa predileção, é o termo que eu já escutei, por personagens femininas mais fortes que os personagens masculinos, porque tu não tiveste pai. Já ouvi isso, né? Então, se buscasse uma teoria psicanalítica para pensar em minhas personagens, eu nunca pensei disso. Acho que sim, acho que há mulheres fálicas na literatura mundial. Há mulheres fálicas. Capitu, uma mulher fálica. Emma Bovary, uma mulher fálica. Luísa do Primo Basílio, uma mulher fálica. F. Bricht, do romance alemão, é uma mulher fálica. Né? Então, há isso. De Adorinho é uma mulher fálica. Né? Então, há muito isso. E eu acho que eu sou também, de novo, volto à palavra, sou marcado por essas mulheres. Sou filho de uma mulher dessa cepa. Né? Então, eu acho que isso, de novo, aí vira um amálgama em que aquilo que tu lês, aquilo que tu escreves, aquilo que tu vives ao mesmo tempo, é uma circunstância que ela é, de novo, indomável. Indomável. Eu me atraio por isso. Essa personagem nova do livro A Criatura Criadora e a História dos Homens para os Lobos vai nisso de novo, sabe? De perceber que se existe o lobisomem, a história dos homens para os lobos, onde está a mulher lobo também nisso? Né? Então, é muito isso. Eu acho que de novo também, a minha vida é muito isso. Eu sou marcado por essa mulher, né? E essa mulher que me deu os livros também, que lia comigo e que dizia, olha, tens que perceber aí quem é essa Capitu. Minha mãe disse isso uma vez. Tem um conto que fala isso, né? Essa de Queiroz. Isso, tem isso. Minha mãe, é muito as interlocuções. A minha mãe me dizia, Luísa, Primo Basílio, tens que perceber quem é Capitu. Ainda ontem, Edilson, a propósito, a minha mãe ali grunhindo as palavras, né? Aí a Camada me disse muito isso, comentando sobre o casamento de uma prima, de uma irmã prima, que a minha mãe, isso estou falando dos anos 30, né? Anos 40. Minha mãe tece todo o bordado da noiva, né? E tal, e recebe um pagamento por isso. Estão falando aí máxima dos anos 40, né? Minha mãe recebe um pagamento por tecer o bordado de uma irmã prima, que minha mãe é criada por um padrinho. Os pais morrem muito novos, morrem de tuberculose, minha mãe é criada por um padrinho.
E esse padrinho tinha uma filha, e essa filha vira irmã da mamãe, né? Então, Aham. e da ontem ela me disse, eu fiz todo o bordado do casamento dela e recebi um pagamento por isso. E fui direto na Globo, onde o padrinho tinha conta, e comprei tudo em livros. Porra, a minha mãe disse isso ontem pra mim. Caramba. Aí me disse assim, eu cheguei em casa com aqueles livros e disseram que eu não podia ler aquilo. Não era pra minha idade. E ela tava falando de Amor de Perdição. Sim. Aí deixaram só eu ler, A Rosa do Adro. Aham. Cara, quando minha mãe fala isso, A Rosa do Adro, esse livro me escapa, porque não tá no meu arquivo de leitura. Eu fui pesquisar o que era A Rosa do Adro, do Manuel Maria Gomes. Né? Então é muito isso, eu acho que... Será que é Laboratórios o conto que... Laboratórios. Não, é por isso mesmo. não por acaso. Né? É isso mesmo. Tá no Ave Eva, exatamente, tá no Ave Eva. É Legal. isso mesmo. Mas tu falavas agora há pouco, Daniel, sobre as mulheres fálicas e tal. E, de fato, eu não sei se tem sentido, eu acho que isso já foi questionado, essa tendência a se interpretar a obra de um escritor a partir de uma psicanálise selvagem e tal. Isso, exato. Né? Mas, de fato, as mulheres elas têm um papel muito importante nas tuas narrativas. E aí me lembrei aqui desta... Tem várias, né, cara? Tem várias. Mas tem essa mulher aqui, que está aqui em Visibilidades. Eu não vou lembrar agora, tu vais me ajudar. É aquela mulher que ela está presa. Perfeito. Que o texto já começa de um modo muito forte. Ela está se depilando. Se depilando de um modo... Está se depilando numa meia garrafa PET com uma gilete velha. Sim, sim. E tem cortes. Exato. É uma cena um tanto quanto, né, dura, esteticamente, né, forte e tal. Que é uma história belíssima, cara, essa história. É um conto que tem... Acho que chama A Quatro Mãos. A né? Quatro Mãos, Quatro isso. Mãos. É um conto que tem 20 e poucas páginas. Tem que publicar isso como uma novela. É bem longa. Tem um artigo crítico do Paulo Maués sobre esse texto, que publicou numa revista da USP. Paulo Maués gosta desses temas, né? Ele tem um artigo muito, muito interessante, que ele faz uma análise sobre esse texto. Né? Ele diz, olha, tem que explicar isso como uma novela, porque... E nasce de novo dessas minhas inquietações com direito à literatura, né? O A Quatro Mãos nasce de uma notícia que eu li na época, aí eu tô falando da minha área do direito, né? Sobre direito às visitas íntimas. Tu és advogado. Isso, direito às visitas íntimas. A Quatro Mãos tem todo um sentido simbólico no conto. Há várias narrativas que atravessam entra o direito. Né? Entra sobretudo as minhas fraturas com o direito. Sim. As minhas fraturas com o direito, né? A minha falência com o direito. Muito mais hoje ainda, de novo, que nós estamos aí diante de um Estado democrático de direito ameaçado. Então, a Quatro Mãos nasce disso, nasce de uma pesquisa que eu fiz, que é direito às visitas íntimas. Por exemplo, as mulheres se inscrevem. A lista que eu acompanhei, salvo engano, de 2007, havia 148 mulheres inscritas por direito à visita. As mulheres vão visitar os companheiros. Sim. Passam por aquele procedimento vexatório do se despir, da devassidão dos exames, da luz que tu mencionas ali, sobre os lábios, sobre tudo. As mulheres vão. A última pesquisa que eu fiz em 2007, havia 148 mulheres inscritas com direito à visita íntima. E havia somente 11 homens inscritos. Os homens sempre ausentes. E os homens faltam. A maioria deles que se inscreve não tem coragem de ir lá e dizer quero visitar a minha companhia. É o direito constitucional. Está na lei do Código de Processo Penal. Tem o direito à visita íntima. As mulheres vão, né? Enfrentam a devassidão, o procedimento vexatório, invasivo. Né? Os homens, como nós todos somos... É essa questão, os homens 148 para 11, né? E eles faltam. E essa personagem é uma personagem que está se reinventando nisso. Ela espera um segundo homem que vem visitá-la, né? E ela percebe isso. Ela escreve cartas para ele na Quatro Mãos, porque essa ideia de ser algo, é um compósito em movimento ali, uma linguagem. Eu gosto muito dessa ideia que ela percebe o nome do homem, como ela interpreta o... Tem duas coisas que eu quero tomar. Continua. Eu quero gosto muito disso. Então, de novo, essas infiltrações do direito na minha escrita. De uma notícia... Uma notícia reles, né? Aparentemente reles. Olha, que muita gente critica, né? Direito à visita íntima? O que é isso? Como é que o preso pode ter direito à visita íntima? Epa! Não só o preso tem direito à visita íntima. A lei, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. A lei também faculta à mulher o direito à visita íntima. Só que os homens não vão.
Pois é, né, cara? Bom, eu quero retomar essa história, uma história forte, uma história belíssima. Uma vez tu, falando da tua leitura da Pedra de Babel, eu vejo a Pedra de Babel com uma metáfora da escrita e tal. Isso, mais ou menos assim. Isso, é o teu modo de ver, né? Isso. Eu gosto da ideia da Pedra de Babel, eu gosto, sobretudo, Edilson, para mim é uma ideia muito forte no Pedra de Babel, que é a ideia do barco adernado no deserto. Uhum. Pois é, aproveitando essa tua referência, essa troca de cartas, porque não é uma troca de cartas, voltando ao conto aqui. Com a 4 mãos, né? A 4 mãos. As mulheres, elas jogam lá do alto do prédio, onde elas ficam ali para. Acho que tratamento, alguma coisa, não lembro agora. É laboratorial. Sim. E aí elas lançam cartas, escrevem cartas e lançam pela janela e deixam cair. E aí tu mostras isso, as pessoas leem, zombam, leem alto para zombar das mulheres na sua carência, querendo encontrar um parceiro e tal. Eu vi aquilo, cara, como também, agora para pegar a tua referência, uma metáfora também da escrita. Isso. Dessa coisa do escritor, sobretudo aqui no Brasil. Eu ia falar do nosso estado, mas eu acho uma coisa do Brasil em que raras pessoas, como a gente falava antes, conseguem viver, conseguem ter um público e conseguem, é raríssimo, conseguem viver de literatura. Então o escritor, ele vai, compõe, escreve, muitas vezes banca, né? É muito comum que os escritores paguem a impressão, né? São poucos escritores que têm não conto uma palavra, esta graça. Eu gosto da palavra graça. Eu também. Eu ia falar bênção. Depois eu voltei porque não faz muito bem parte da minha concepção, mas eu gosto da palavra graça, que depois eu poderia explicar por quê. Essa graça dos editais e tal, claro, por competência, o teu caso e tal. Mas muita gente banca e lança. É o meu caso, Pedra de Babel eu banquei, mas eu não lanço. Praticamente tem uma caixa aqui. Esse romance ele tem 12 anos publicado e está aqui. Está numa caixa aqui em cima. Mas eu vi ali, então, essa coisa que volta também, eu acho que nesse próprio texto, eu estou falando muito como o cara que está perguntando. Vou ter que sair dessa sinuca de bico aqui. Claro. E aí lança esperando que alguém leia. E ela encontra um leitor, uma história belíssima também de um personagem. Que é o Deolindo. Sim, Deolindo, que também se chama Teotônio. Que é muito isso de mudar de nome. Aí eu queria aproveitar, primeiro fazer essa referência de uma espécie assim de metáfora do escritor que lança. E eu comparo também, essa imagem está presente no teu livro, eu comparo essa sina do escritor com uma espécie de náufrago que escreve e põe numa garrafa e lança no oceano, que é uma palavra também que aparece aqui no teu texto. Oceano, tem até, acho que tem um lugar chamado Oceano. Isso, uma invasão chamada Oceano. É de uma outra história. Uma invasão periférica de uma outra história que migra para um outro conto de uma outra mulher. Sim. Isso. Mas, então eu queria registrar isso. Me parece assim uma espécie de metáfora do escritor que coloca ali a sua mensagem na garrafa e lança ao Deus dará, né, cara? Ao Deus dará. E sai do ambiente de contrição, né? É um ambiente prisional. Alguém que lança algo de uma forma quase que subversiva pela janela, né? Aquilo que está ali organicamente em contrição. Eu gosto desse aspecto simbólico. Te confesso, Edilson, que no ato da escrita eu não pensei nisso. Mas depois eu gosto muito de... A Clarice dizia uma coisa assim, que ela, quando entrega um texto para uma editora, ela nunca mais quer ler, né? É muito isso, porque na leitura do teu texto como escrita, mas na tua leitura como escrita, como autor da tua escrita, vem uma profusão de novas imagens, de novos simbolismos, e eu realmente reconheço isso. E não é à toa que eu escolhi a imagem do Pedra de Babel como isso, como o barco adernado no deserto. É uma imagem que eu sou absolutamente... Já te falei isso várias vezes, não é porque estamos daqui agora, mas porque eu acho que isso também é simbólico da escrita. Temos um barco naufragado no deserto. Gosto disso. Não é porque estamos aqui, mas é isso mesmo. Temos um barco naufragado no deserto. Está lá no Pedra de Babel. Então também temos isso. Temos essa mulher que lança, né, cartas pela janela e ela está num ambiente prisional de contrição, né?
em que ela lança cartas pela janela e as pessoas recebem na vala as cartas, né? Num ponto de ônibus. Sim. E alguns homens leem aquilo e há um escárnio Sim. daquilo. Quem é a puta que escreve aqui? Essa puta que escreve sou eu, o escritor. Sim. O Roberto de Fário, que era um cara que, guindaste amarelo, que nos deixou tão cedo, né, de um livrinho muito bonito, um livraço chamado de Guindaste, eu dizia isso, o escritor é o mascate de si próprio, é a prostituta de si. Sim. Acho que sim, eu acho que existe isso mesmo, do aspecto mundano que todo escritor precisa enfrentar, entendeu? Então eu acho que esse simbólico, tanto da Pera no Deserto, como de uma mulher em contrição, que joga pela janela prisional um texto e que os homens recebem e a enunciação de um escárnio, essa puta que escreve sou eu. Não só a Maria que está ali, né, encarcerada, mas também o Daniel que está aqui encarcerado com a escrita. O escritor, de maneira... Os nossos escritores. E aí, de novo, outro aspecto que tu lanças, também muito importante. O que é isso da produção independente, da produção editorial, da circulação? Esse final de semana que passou, eu conversava com o professor Jones Gomes, da UFPA, lá de Abaetetuba. Ele dizendo que a sociedade ideal seria aquela que nós tivéssemos, a sociedade que escreve, a sociedade que lê. Nós não temos a sociedade que lê. É preciso que se diga isso. Ela é uma sociedade ideal, ela é uma utopia que a gente caminha constantemente. Mas nós não temos ainda essa sociedade ideal da sociedade que escreve. Não temos isso. Isso tem muito com a nossa educação, com o nosso processo educacional, ou com o processo de falência educacional. Eu vejo aí professoras e professores com esforço imenso sobre letramento literário. Que não é algo de hoje. É o que o Paulo Freire já dizia. A leitura de mundo precede a leitura do símbolo, da escrita. Então, eu acho que é um esforço, de novo, de Sísifo. É um esforço de Sísifo ainda, sabe? Sim. Mas tem um outro aspecto que eu queria explorar. Tem várias lembranças que me vêm. Eu espero não esquecer, mas as tuas personagens, elas são mulheres fortes. Mas tem outra coisa que se repete também. Eu queria te perguntar por que boa parte delas se chama Maria. Inclusive esta aqui se chama Maria, que não gosta de ser chamada senão Maria Madalena, que é o nome dela completo. Isso. Então tem várias Marias, cara. Por que assim, essas várias Marias? Realmente é algo também que eu gosto da palavra, ela tem uma enunciação coletiva, social. Daniel, desculpa te interromper. Cadê a tua taça, cara? Tá o teu aqui, vinho. Tá aqui, vou pegar. Tá aqui o calango, pronto. Então vou aqui servir um pouco de vinho. Eu acho que não sou só eu, né, que trabalho com esse nome incessante para nós, Maria, né, esse nome simbólico. Né? Benedito Monteiro já faz isso, muita gente já antes de mim, né? Mas eu gosto muito disso. E essa personagem da Quatro Mãos, ela não aceita que chamem ela de Maria só. Sim. E ela briga com o Teotônio, né? Que depois briga com Deolindo, quando ela renuncia a ele. Ela diz, meu nome não é Maria, meu nome é Maria Madalena. E ela quer um sopro só de palavra, ela quer um sopro só de nome. Eu gosto muito dessa personagem. Ela é uma personagem que ela tem um desastre para mim. Ela carrega um desastre, né? E ela se reinventa como se fosse alguém a grade da prisão são as ferragens também. Ela tem ali um desastre cênico quase, né? Então, a cama que é de concreto, né? Na visita íntima. Eu gosto disso. Eu acho que as personagens... isso acaba também contaminando a minha... Talvez a única pesquisa com o doutorado que eu fiz sobre as personagens femininas, né? Eu investiguei muito quem é a Emma Bovary, quem é a Capitu, né? Quem é a Luísa Duessa. Nesse percurso de buscar entender... Eu tenho ressalvas sobre o termo mulheres fálicas. Tenho ressalvas que não cabe aqui comentar, mas eu acho que são mulheres que enunciam um outro mundo que nós, homens, estamos aquém. Estamos aquém. E perseguimos. Eu persigo, talvez, né? Então, gosto muito dessa personagem da Maria Madalena. Ela não aceita ser chamada de Maria. Ela não aceita. Meu nome é Maria Madalena. Como se fosse um nome só. Ela diz isso. Ela diz isso. Então, acho que sim. Na literatura infantil, a Beatriz, essa personagem, né? Que Beatriz eu trago também de um outro simbólico, né? De um outro simbólico. Beatriz é uma menina que
Esse livro é um livro infanto-juvenil que hoje em dia é usado nas escolas para falar sobre violência contra a mulher. Que a violência contra a mulher começa na violência contra a menina. Quando ela quando a menina se lança a ser sujeito de si, né, no esparadrapo. A Beatriz é uma menina que sofre uma violência na linguagem, primeiro. O livro Esparadrapo é isso, é uma jornada de autoria da Beatriz que não aceita a ingerência do personagem menino Bruno, que diz o que ela tem que ser. Então ela não aceita a palavra que fere, a palavra que é um cotovelo, a palavra que... Então, hoje em dia eu me surpreendo, Edilson, como esse livro Esparadrapo vem sendo usado nas escolas para falar de violência contra a mulher. Mas ele está sendo usado para falar numa turma de 6º ano, 5º ano, para mostrar que olha, a violência contra a mulher, ela começa na linguagem. E ela começa na infância. Continua, mas é algo que eu queria que tu levantasse o dedo. Continua depois. Então é isso. De novo, eu como sujeito da escrita, como alguém que se... Eu preciso escrever aquilo que de alguma forma me falta, Edilson. Eu tenho uma neta, mais ou menos da idade da personagem. Então eu preciso escrever algo que me falta, algo aqui que a escrita, que a linguagem, o exercício da linguagem vem colmatar alguma lacuna que nós, homens, não temos, né? Então, essa personagem... Tanto que ainda anteontem, a professora Wendy Feitosa comentando, quando eu falo desse livro Esparadrapo nas escolas, todo mundo se assombra porque é um homem escrevendo. Digo, pouco importa que é um homem escrevendo, a personagem é a personagem. A personagem é a personagem. Então, ela é a Beatriz, né? A Beatriz é uma jornada, é uma menina de 11 para 12 anos de idade que joga futebol numa escola, que leva uma cotovelada do menino, mas o menino diz, isso não é para ti. E ela não aceita isso. Então, e ela percebe a sutileza do controle do corpo feminino na família. Que ela ouve um diálogo do pai com o irmão mais velho. Ei, pai, conversa com a Beatriz. Ela flutua em algum momento. E ela percebe que estão falando dela, né? Ou seja, aquela mulher que sempre é falada no ambiente familiar, na sutileza do controle patriarcal, mas ao mesmo tempo que ela precisa falar ela mesma de si. Então, houve um trabalho de conclusão de curso, trabalho de mestrado, falando sobre esse livro Esparadrapo, um livro infanto-juvenil. Legal. Mas que é uma jornada de uma menina pelo autocuidado. Autocuidado e pela coragem. E é uma jornada de autoria. Ela inicia como uma mulher falada, como uma menina falada do texto Esparadrapo, e ela termina como autora do livro. Legal, cara. Tem uma coisa que me veio aqui. Tudo isso eu pensei, mas eu disse, não, vamos deixar para a conversa vai trazendo e tal. De maneira geral, pelo que eu vi, sobretudo, mas também eu vi no Ave e Eva, mas principalmente no Invisibilidades, é tanta questão que me vem, cara, aqui, mas os personagens, tu falaste, a violência começa pela linguagem e tal, os teus personagens, eles têm uma grande consciência de si como história. Como eles, tanto o narrador repete isso com certa frequência, quanto os personagens parecem ter essa consciência de que são narrativa, de que pessoas são histórias. Eu acho que tem uma narrativa aí que deixa isso é colocado em primeiro plano, a ideia de histórias que se cruzam, pessoas são histórias que se cruzam. Ao observar esse detalhe, deixa eu colocar a câmera em mim aqui, porque ao observar esse detalhe, eu me lembrei, eu até peguei, mas já tirei daqui da mesa, de um texto maravilhoso, de um cara que morreu, acho que esse ano, foi ano passado. Porra, agora eu vou esquecer o nome dele, cara. Puxa vida, eu vou pegar rapidinho aqui para não cometer uma injustiça. Eu tomo mais um pouco aqui do... Vou aqui ao Dionísio. Com esse cara, que é não, claro. Livro belíssimo. Chama-se Arlindo Machado. Arlindo Machado. Deixa eu colocar aqui. Sujeito na vida, né? É o sujeito na tela. Isso. Fala sobre cinema, sobre visual e tal. E aí ele toca numa questão, uma espécie assim de quase que um dogma no campo por exemplo, do cinema, no visual de maneira geral, no filme, que é uma espécie assim de acordo tácito para que os personagens não olhem para a câmera. Ninguém pode olhar para a câmera, porque essa olhada para a câmera, ela meio que
desfaria a... Desfaria? Eu Tá acho que é certo. isso, Ela dissolveria, né? dissolveria a ficção, escancaria a farsa da ficção. Então, o ator, ninguém pode olhar para a câmera, embora ele trate alguns momentos de filmes que tocam nisso. Isso. Eu comparei quando eu observei esse detalhe nas tuas histórias, que, bom, meio que desfaz essa farsa. Eu não estou achando as palavras adequadas, cara. Farsa é uma forma de narrativa, Sim, né? a ficção, o leitor está diante de uma história que ele está lendo e ele se envolve e tal. Então, meio que faria parte assim, do funcionamento da história que o seu aspecto de ficção não aparecesse. Mas quando o narrador ressalta com frequência essa ideia e os próprios personagens falem de si também como alguém que se escreve, como um corpo que se escreve, alguém que se escreve. Ou seja, para pegar do começo, ressalta esse aspecto da linguagem como sendo o lugar onde tudo começa e, de certo modo, se me permite, tudo termina. Parece que tu rompes também, tal como esses filmes em que o personagem encara o telespectador, o cara que está vendo o filme, é meio que os teus personagens também avancem este ponto e se revelem como ficção, mas uma ficção que fala de algo que também aparece várias vezes, eu sublinhei isso muitas vezes, também se anuncia que eu sou um de vários outros, eu sou um todos em mim. Queria que comentasse, eu enrolei pra caramba, mas... Não, eu acho que tem várias possibilidades de pensar o que tu falas, que é muito, muito, muito aberto, muito... primeiro essa ideia do acordo tácito, né, Sim. Essa ideia do acordo tácito. Eu acho que quando tu expões o texto como uma narrativa aparentemente subjetiva, mas que também é coletiva e social, né, e quando tu expões isso como uma tessitura mesmo, subjetiva, social, coletiva, mútua, em transe, em fratura, eu acho que tu quebra já esse acordo tácito. E eu gosto disso. Tu fazes isso. Gosto disso. Há um conto que acho que foi na Universidade de Rondônia que se trabalhou, que é o Dores Fantasmas, que é a história de um homem que tem a perna esmagada por uma castanheira, que ele tem a perna mutilada. Que sente as dores. Ele vai encontrar uma prostituta durante a noite, e tá passando o ano, ele passa a noite com essa prostituta e ele sente muita dor. Até que ele diz, mas o médico me disse que são dores fantasmas. Né? Histórias que não estão mais em nós, mas que ainda doem. A marca, talvez. Isso, a marca. A marca. Ele expõe isso. E ele expõe isso quando ele diz isso, que algo que está ausente, mas que ainda dói. Eu gosto disso. Eu gosto de subverter esse acordo tácito disso. Eu acho que a escritura, a literatura, ela parte de uma ideia original de um pacto ficcional, mas que hoje em dia, na contemporaneidade, a literatura é a quebra desse pacto ficcional. Legal, cara. Eu acho que é isso. Eu gosto muito disso. O Dores Fantasmas me traz isso, de pensar nesse aspecto, de uma ausência que pulsa. Ou seja, um homem que tem a perna esmagada por uma castanheira. Ele era um homem que desmatava, né, e tal, tudo vem do garimpo e passa para os ciclos de pilhagem da Amazônia, né? Os ciclos de pilhagem da Amazônia, os ciclos históricos da pilhagem. O Fábio Castro fala muito disso lá no Réptil Melancólico, né? Os ciclos de pilhagem, ele vem lá claro que ele não vem das drogas do sertão, mas ele vem do garimpo, passa pelo pasto, passa pela devastação, e ele é esmagado, tem a perna decepada por uma queda errada da castanheira, né? Então ele, a partir daí, ele vive do Estado, né? Ele vive de uma pensão, né, do Estado. Aí de novo mistura tudo com anúncio de classificados de novo. Ele encontra essa mulher num anúncio também. Eu gosto disso que o Essa fazia, né? De as personagens se repetem em contos, aparecem em outros, entendeu? Mas eu acho isso. Eu acho que hoje em dia, acho que a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso foi o professor Paz Loureiro, né? Jesus que disse isso. Talvez hoje a escrita seja muito essa quebra do pacto ficcional. Eu acho que é isso. Eu acho que tem gente aí que escreve muito sobre isso, com muito mais competência do que eu, e que percebe isso. Mas eu sou alguém que escreve, que percebe isso, que está consciente de que a escrita está muito mais na ausência.
da linguagem, do que aquilo que a linguagem oferece como ausência. Gosto disso. O Pera de Babel, de novo, a gente está falando aqui de fraternidade, né? É isso também. Há uma ausência que se enuncia na linguagem. Cara, me vieram várias, várias menções aqui, mas tu falavas de, eu vou pegar uma aqui, são várias, mas que apareceu de repente aqui, essa ideia da pilhagem. Tu tens um conto aqui que trata, chama-se alguma coisa com Gapuia, né? Amor Gapuia. Amor Gapuia, que é uma filha exato. que lembra do pai, que é um garimpeiro. Isso. E tem um lago. Isso. Que no fundo ali, acho que até uma referência à Serra Pelada. Isso, né, é essa referência, né? A montanha que vira um abismo. Sim. E o gapuiar, que é isso, né? Eu me lembro muito das minhas conversas com Juraci Siqueira, né? Ele diz, como é que tu foste buscar esse termo? Né? Gapuiar o que é? Gapuiar é sangrar um lago. Gapuiar existe a lançante e a vazante, né? E existe o tempo das águas grandes, das águas mortas. Todas as águas mortas é ali aquela região que tem um charco, que aquele charco, os peixes estão ali, então o cara vai gapuiar. O que é gapuiar? Ele vai sangrar um lago, ele vai sangrar um charco, ele vai sangrar algo que vai se dissolver e vai ficar o que ele precisa. Eu gosto disso, eu acho que gapuiar também é escrever, disso. Sim. Eu aprendo muito com Juraci Siqueira sobre isso. Gapuiar é escrever, né? Gapuiar é sangrar uma água, sangrar um lago, sangrar um lago. E ninguém sabe para onde aquela água sangrada vai. Sobre essa referência ao garimpo, cara, que é um dos grandes problemas, né, nossos, a Amazônia tem essa coisa de uma riqueza que está aí no subsolo, mas que é extraída, quem extrai fica na miséria. Serra Pelada, acho que é a grande vitrine disso, né, cara? Enquanto eu li, eu lembrei das fotos do Sebastião Salgado. Isso, exato. Daquelas escadas, aquele formigueiro humano, as escadas que se chamavam Adeus Mamãe. Isso. Adeus Mamãe. Adeus Mamãe. Os barrancos, né? Eu estive em Serra Pelada um tempo atrás, aí a tua referência ao lago, o vilarejo paupérrimo saiu... Uma cidade fantasma, né? E é um retrato da Amazônia, né, cara? Acho que então, sim. quando tu tratas disso... Porque a tua ficção, se eu puder dar esse parecer, ela se dá num espaço doméstico, boa parte das histórias tem um espaço doméstico, e outras têm um espaço, digamos, mais público, mais do campo das relações de poder. É o caso da Maria Madalena, né? É o caso de um outro personagem que se refere ao doutor, recorrentemente, doutor. Ele está falando com um advogado, se eu não me engano. Né? Não lembro agora o título. O texto é um inquérito policial. Pois é. Acho que é delegado. O texto é um inquérito policial. Nós temos um homem se dirigindo ao delegado e o delegado se dirige ao ser que escreve. Sim. Aquele homem ali que no silêncio anota minhas palavras. Sim. Eu gosto dessa mediação. No fundo, o que é o escritor, se não aquele escrivão também, né? Que tateia no escuro, né? Então, tem esse aspecto doméstico, onde aparece também uma relação de poder meio ali interna, né? Da família. Por exemplo, aquela do pai, um pai que sai os finais de semana, não volta, quando volta na segunda ou na terça, né? E que mantém as coisas ali, a submissão da mulher. Então, no fundo, trata dessas questões que envolvem relações de poder. Mas tem uma coisa bem política. Quer dizer, não diria, não dá para dizer que é uma coisa assim tão como é que se dá? Não é panfletário, não tem. Acho que o termo tão nem se aplica aqui, não. Mas aparece. Então, Serra Pelada, cara, o garimpo, né? Põe em discussão esse problema social, socioeconômico, esse avanço da exploração, esse ataque aos povos, aos direitos das pessoas, aos ribeirinhos. Não sei se também que eu vi alguma coisa sobre ribeirinhos, tem... sim, tá. Falemos desse livro, então, a história... Tem várias questões que me vieram aqui, que depois eu vou lembrar, cara. Desculpa aí, sim. É isso. Fala desse... Eu acho que é muito isso. A tua reflexão,
ela me faz refletir sobre a escrita, né? Aham. Esse livro, A História das Crianças que Plantaram o Rio. Honestamente, essa ideia de honestamente na escrita sempre ele também é muito vário, né? Então, ele surge como um livro infanto-juvenil, né, de um edital de cultura do Banco da Amazônia, a primeira edição, A História das Crianças que Plantaram o Rio. Mas hoje em dia ele é usado, por exemplo, em educação no campo. Pô, legal. E já foi usado em Portel, já foi usado em Altamira, né? Ele é usado em educação no campo e é usado no Amazonas, é usado em Rondônia, né? Mas ele nasce como literatura infantil, literatura infanto-juvenil. É a história de um menino que precisa lembrar de quem ele foi pela memória da avó. Então, a história das crianças que plantaram o rio é um homem velho, já morando numa metrópole, que lê uma notícia no jornal. Que poderia ser o Rio Pinheiros ou o Rio Tietê, ou poderia ser o Rio Guamá, né? Ou poderia ser o Maratauíra. E é um homem que lê no jornal: um rio está morto. E ele lembra da história da avó, quando a avó disse para ela: era noite alta quando os homens vieram e levaram o rio embora. Tem um outro rio morto em outro lugar. Isso aparece também no Invisibilidades, o Rio Crucificado. O Rio Crucificado. Mas tudo de novo, Edilson, é bacana isso. Conversa, porque me faz pensar a ideia de texto como obra. Sim. Talvez não... É isso que eu percebo, talvez existe uma obra aí, um texto como... Obra não nesse sentido hiperbólico, não nesse sentido heróico, mas nesse sentido realizador, não. Para mim existe obra a cada instante que eu me lanço a um novo projeto de pesquisa, de escrita. Para mim, obra é esse sentido, de algo que está interminado, algo que está inconcluso, e algo que me move a escrever sabendo que será sempre inconcluso. Mas A História das Crianças que Plantaram o Rio é o meu primeiro livro que vem numa terceira edição, e ela vem numa terceira edição numa ambivalência política. Mas eu estou falando de um livro de infanto-juvenil, né? Que é um homem que precisa ouvir quando a avó diz para ele: consegues escutar o silêncio do rio, meu filho? Era noite alta, um dia eles vieram e levaram o rio embora, e ficou só a sombra no rio, no fundo seco da nossa terra, da nossa casa, da nossa gente, a sombra do rio que a pressa dos ladrões esqueceu de levar, a sombra do rio que lá naquele fundo seco da terra tem vento e arame farpado por dentro. Consegues escutar o silêncio do rio, meu filho? Aprendi que saudade é um jeito de se fechar os olhos e andar dentro da gente. Mergulho no rio. Eu parto de um projeto de literatura infanto-juvenil, Edilson, dessa ideia do simbólico, mas é bonito o que tu falas, de que existe uma ambiência regional tua, que é uma ambiência que se espraia. E aí eu penso, no mestre Antônio Cândido, né, falando do para mim um livro... Eu sou machadiano, tudo, né? Acho que a gente tem que celebrar muito aí o Torto Arado. Eu, depois do Grande Sertão, toda uma jornada aí de escrita, né? Eu leio muito também o Carrascosa, e me veio assim essa ideia do Torto Arado como, de novo, um livro que enuncia o mundo, um livro demiurgo, um livro pela linguagem que contrasta a nossa realidade ambiental, política, social, subjetiva, na pessoa de duas mulheres, né? Bibiana e Belonísia. Da língua mutilada e da língua perdida. Cara, aquele primeiro capítulo, pelo amor de Deus, aquele ali é um sobressalto. É o nonada contemporâneo. É o nonada contemporâneo. Tem um cabrito sendo sangrado ali. Né? Então, assim, de novo, eu tô por causa desses exemplos, porque eu acho que eu não gosto desse termo, Edilson, me perdoe a sinceridade, não gosto desse termo literatura amazônica, não gosto desse termo, ou literatura de expressão, não gosto de literatura amazônica, literatura de expressão, mas não gosto disso. Acho que literatura, ponto. Sim. Nem sequer brasileira, nem sequer alemã, nem sequer portuguesa. Literatura, ponto. O que é literatura? É o confronto simbólico com a condição humana. Então, no livro infanto-juvenil, A História das Crianças que Plantaram o Rio, hoje em dia me assombra como eu parto de um projeto de literatura infanto-juvenil e ele ganha uma recepção política nas escolas. Né? De ser trabalhado como educação no campo, de ser trabalhado como o registro que vieram da Câmara Brasileira do Livro, o registro que veio como educação ambiental, literatura brasileira, registro de educação. Eu nunca pensei nisso quando eu escrevi.
Então eu penso na memória de uma avó que o homem precisa evocar para ele perceber, afinal, onde estão então as crianças da minha avó que apararam a chuva nas mãos e cantaram para o céu e uma chuva cruviana, uma chuva magrela caiu e as crianças receberam a chuva nas mãos e foram lá no fundo da terra seca, lá onde dormia o sepulcro do rio, e plantaram o rio de volta. E era criança índia, criança preta, criança amarela, criança de todo lugar da terra. Elas vieram anunciar uma canção para o céu, e o telhado do céu tremeu e caiu uma chuva fina. A parada nas mãos, plantaram o rio de volta na terra. Onde estão, então, as crianças da minha avó? O livro termina com uma pergunta. Aham. Eu acho que essa tua percepção me interessa, de pensar um regional que atravessa o mundo. Sim. É como o Antônio Cândido dizia do Guimarães Rosa, logo no início do Grande Sertão. Mas isso é literatura regional. O que é aquilo do Grande Sertão? Tem tudo ali. Tem traição, tem amor, tem tudo ali. Né? Então eu acho que cabe a nós, como sujeitos de linguagem, como operários da linguagem, continuar com o desafio de buscar aquilo que ainda é insondável. Cara, tu citaste agora há pouco, quando falaste de saudade. Saudade é alguma coisa que está em destaque ali no... A Avieva tem... ele destaca algumas frases. Saudade, a Lília sempre fala disso, a Lília Silvestre. Saudade é um sol frio. Tá no Avieva. Saudade é um sol frio. E tem uma deixa eu ver se eu acho aqui uma passagem, cara. Tem várias frases que se destacam, eu acho que o Avieva faz isso, mas eu lembro aqui de uma expressão que tu usas, eu acho que desse amor gapuia, não vou achar agora, cara. Poxa, eu marquei aqui, mas é tanta coisa marcada que eu não vou, deixa eu ver, mas é uma coisa belíssima, belíssima, uma imagem, cara. Porra, vai passar aqui, acho que eu já passei, não vou achar. Eu queria achar porque não há um tempo, não existe textual. Um tempo, só existem pessoas. Uma imagem belíssima. Eu acho que é Amor Gapuia, cara. Porra, eu vou achar aqui. Ela refere às gengivas do rio, cara. Tá. Falando das ribanceiras. Tá aqui, olha, tá aqui, ó. Fala assim: águas paradas que subiram a serra pelas gengivas do rio. Cara, que coisa. Gengiva do barro. Que Águas paradas que subiram a terra pelas gengivas do barro. Cara, até doido. Pra gente voltando a história. Eu gosto dessa profusão. Percebe que aí é uma profusão, né? Águas paradas que subiram a terra pelas gengivas do barro. A gente falava de Tabatinga. Exato. Cara, até doido. A gente segue esses meninos, né? Eu gosto disso. Gosto de um certo erotismo da linguagem disso. Gosto disso também. Águas paradas. Olha, nem eu me lembrava. Águas paradas que sobem a serra pelas gengivas do barro. Isso é lindo, cara. Gosto disso. Porque tem que ser moleque de beira de rio pra subir, pra saber aquelas... Tem que estar ali nas barrancas, tem que estar ali nas margens que se movem, tem que estar ali... Tem que se sujar da terra. Eu quero falar de linguagem ainda. Tem que se sujar. Sim. Tem que se sujar da terra. Eu digo muito... Conversando com meu filho, às vezes, sobre minha neta, ela tem que se sujar. Ela tem que se sujar da terra. A minha afilhada, tenho uma sobrinha que é a Lívia, tenho uma afilhada que eu chamo de Dindinha. Minha insistência é essa. Eu acho que tem um campo digital que está aí posto, que é inexorável. Eles vão viver isso, eles são a geração desse campo digital. Sim. Cabe a nós, talvez, ainda, como resistência e como insistência, oferecer esse outro mundo, em que não pega o canal, não pega o sinal do celular, mas nós vamos nos sujar da terra, a gente vai se sujar. O que é Tabatinga, vô? O que é, vamos nos sujar da terra, vamos nos sujar do cheiro do barro, das gengivas da terra. Daniel, eu quero aproveitar aqui, antes que eu esqueça, falar de linguagem novamente, palavra, escrita e tal. Percebe-se, não sei, tu falaste que vai e volta, né? A experiência da escrita e tal. Não há uma coisa que você deixou para trás, mas manuseando esse teu material aqui, Invisibilidades, Avieva e Aguarrás, essa tua experiência, uma coisa mais tu falava de poesia no começo, Isso. eu ia comentar e passou.
Porra, não é Isso. fácil ler poesia, né? Não é fácil. Não é. Mas se percebe aqui, tu mencionaste o conto da Quatro Mãos, que ele é Isso. longo e tal. Isso. Quer dizer, e aí tu tens o Ave e Eva, que é de 2012, 2007, 2012, 5 anos depois. Isso. Ele já é mais econômico, bem mais econômico. Bem mais. E aí tu vais para a Água Olha, Raiz, que já tem uma coisa bem mais rarefeita, né, bicho? O Antônio Moura, que escreveu aqui o prefácio, Isso. destaca isso, o uso do branco, Isso. uma coisa mais... O uso do espaço vazio da página, Sim, o uso do espaço do silêncio, o silêncio que enuncia. E aí tu já tens aqui meio... Essa referência ao silêncio aparece já em outras coisas, mas aqui em Água Raiz tu foste, né? A gente tem aqui uma palavra na página inteira. Isso. E tu já parece que já vai para o outro lado da enunciação, a não enunciação, que contém a enunciação de modo muito breve, mas o não enunciado, que é o branco, portanto o silêncio, já se destaca. Queria que tu falasse se tu vês assim essa trajetória de uma coisa mais, digamos, encharcada de palavra para uma coisa mais desértica. Gosto desse termo, de algo que se encharca. Mas também é disso, de algo que se convulsa com o próprio processo do encharcar, né? Eu acho que o Água Raiz vem nesse ponto de viragem, como chamam os portugueses. Eu estava ali... O Água Raiz foi um livro de poemas que eu escrevi durante a tese do doutorado, então... Escreveste em Lisboa ele? Escrevi em Lisboa, todo ele, né? Então, o Água Raiz vem muito isso. Talvez eu precisava... Desculpa, eu lembro da nossa conversa lá, tu estavas muito, muito envolvido com essa noção de silêncio, cara. Mas sim, volta lá. Tô muito ainda. Eu acho que a literatura é muito mais... É uma enunciação da palavra, posto. Isso. Mas a literatura, para mim, é muito mais aquilo que se enuncia com os silêncios que a palavra traz. Eu acho que é muito as margens, as franjas da palavra. Eu acho que é isso muito. Eu nesse momento do Água Raiz, que é esse projeto que nasce aí com dois grandes poetas, que é o Marcílio Costa, né, e com o Antônio Moura, que publicam um livro, ele vem como algo necessário de um percurso meu, que eu vinha muito do... Começo com os contos, vou para o romance, volto para a poesia, volto para a literatura infantil, volto para os contos. Do IAP foram 4 livros de contos. Então, mas em algum momento eu percebi que existia dentro de um... Não sei se eu posso chamar ideário, mas dentro de um desejo de escrita, sempre enunciar aquilo da ausência de novo. Sempre enunciar, buscar aquilo que a palavra traz como aquela pedra que é lançada ao rio, ela cai ali e ela cria aquela profusão de água e aquelas bordas da pedra dentro da água estão ali, o silêncio e aquilo que ele enuncia. Então o Água Raiz vem como esse projeto que para mim foi algo necessário em 2017, 2018, fora do meu país, da minha terra, trabalhar essa ideia do o que é que se dissolve na palavra. O Água Raiz vem muito isso. O Antônio Moura diz que é um livro de silêncios, né? Sim. O Marcelo diz que é uma experiência de silêncio. Eu gosto das duas, são dois poetas falando sobre isso. É um livro de silêncio, outro é uma experiência de... Eu acho que eu como terceira pessoa, diria que é um exercício de silêncios. Porque é um exercício, porque eu volto a publicar agora, até 2023, um novo livro de poemas, que eu já de 2018 para cá venho trabalhando, que é esse lugar aonde nunca se chega sem o corpo. Esse lugar aonde nunca se chega sem um corpo. Prefácio da Lília Silvestre Chaves. Isso já aparece, essa formulação já aparece. E algumas publicações que eu venho fazendo no Facebook, mostrando de novo que bacana a tua argúcia. O Facebook para mim funciona como experiência de leitura, de recepção. Quero falar sobre isso, sim. O Facebook para mim, eu não tenho Instagram, não tenho Orkut, eu dei aula de redação durante bons anos na minha vida, né? Então, alguns alunos que eu digo, não tenho Orkut. Falei, professor, nem existe mais o Orkut, né? Então, eu não tenho Instagram, mas tenho o Facebook. Eu tomei de volta de uma das minhas editoras porque eu queria fazer do Facebook um exercício de linguagem. Esvazia a figura do escritor e aparece o texto como experiência coletiva. Para mim, funciona assim o Facebook. Então, esse lugar onde nunca se chega sem um corpo, deve sair pela Folheando. Né? É um projeto muito bonito também, né? Que aí já é o contraponto do Água Raiz.
Esse lugar onde nunca se chega sem um corpo é uma experiência orfeica. É, de novo, um Orfeu que desce a uma terra aquífera, que atravessa ali o rio Lete, que atravessa aquilo ali, mas em busca de uma linguagem perdida. Então, esse lugar onde nunca se chega a ser um corpo. É claro, já aparece aqui num poema chamado Orfeu e Eurídice, no Água-Racha. É um poema de uma palavra. Uma palavra só. Uma palavra sim, só. Sim, Orfeu e Eurídice. Junto. É a palavra que tu usaste da agora, que disseste que eu gosto de usar, imbricada. Imbricada, é a tua palavra que eu vi, acho que é uma palavra que tu falaste muito bem uma vez estava falando sobre isso, tu falaste assim, existe um imbricamento, foi a palavra que tu usaste, Dilson. E eu acho que é isso, há esse imbricamento que cria um beiço, né, que cria uma fricção. Desculpa, eu quero falar de pedra e de Facebook ainda. Então, para mim, é muito isso. O Água-Racha vem como esse tempo de dissolver a palavra através do silêncio. De enunciar a palavra pelas franjas, pelas bordas, pelas margens do silêncio. O Água-Racha vem como esse exercício, né? Como eles dizem mesmo. O Antônio fala, é um livro de silêncio. O Marcílio fala que é um livro de uma experiência de silêncio. Indomável, como ele diz, incessante. Eu digo que é um livro de um exercício de silêncio. Que para um escritor é um tanto quanto difícil, claro, né, cara? Claro. Eu queria que tu falasses, eu não conheço, eu li alguma coisa sobre os Girândolas, este peso Vero eu também não conheço. Sobre os Girândolas, pelo que eu vi, tem aquela coisa do brinquedo de Abaetetuba, né? De Miriti. Do Miriti. De Miriti. Isso. Mas a ideia do Girândolas, eu não sei se tem a ver, porque eu não li esse romance, né? Eu não li esse romance. Se tem a ver o girar tem também. Do brinquedo boa. com o girar violentíssimo que arranca essa coisa da Amazônia também. Isso. Escapelamento. Do escapelamento. Escapelamento das mulheres. Isso. Fala o que é esse escapelamento. Tem a ver os girândolas com o girar do motor? Os girândolas, para mim, também ele tem várias exceções, né? O girândola, que todos nós sabemos, é essa cruz. Eu gosto de falar isso, o professor Palareiro fala isso, né? Essa cruz de braço duplo, às vezes de braço triplo, onde os artesãos de Miriti, de Abaetetuba, enfincam, espetam os brinquedos de Miriti e atravessam o rio da procissão no Círio, né? Desce na Igreja do Carmo e vem para cá. Mas os girândolas nascem também de novo de duas mulheres, né? Maria e a Lourdes. Maria novamente, né? Maria novamente, que é uma parteira, uma bezedeira que recebe um homem doente, que é o Tobias, que vem sempre conversar com ela, buscar uma cura para algo que ele não sabe que ele tem. E ela passa a mão no rosto dele e vai reconhecendo quem é aquele homem. Que ele não tem coragem de dizer para ela quem ele é. Mas ela, com uma perspectiva xamânica das Marias, sabe o que aquele homem precisa, o que é a cura daquele homem, né? Então ele nasce muito disso, né? A personagem Maria tem uma irmã, a Lourdes, que sofre o escalpelamento, que é algo que já acontece há 50 anos por aí. É algo que se repete, né? Das nossas misérias também. Das nossas muitas misérias. Muitas misérias, né? E é uma personagem que conversa com essa irmã mutilada, que tem o couro cabeludo arrancado, a sobrancelha arrancada, e que, ao mesmo tempo, tenta entender quem é a irmã e quem é o homem. E nisso, no universo de uma cidade dos brinquedos, né? De uma cidade dos brinquedos, de uma cidade da infância. Sim. Que, no mesmo tempo, foi a cidade que teve aquela menina presa numa delegacia com 21 homens, né? Então, ele nasce muito de uma leitura também jurídica do espaço, incômoda, inquieta, mas também nasce por uma estética do brinquedo, pela estética poética do brinquedo, pela estética da resistência, essa palavra que é tão delicada para mim. E eu vivi muito lá, né? Os Girândolas, eu acho que o romance, essa ideia da escrita da longa digressão, eu acho que nos contos ali é algo mais sintético, algo que se luta por um nocaute, né? O conto. E eu acho que o romance, isso não sou eu que digo, mas o romance é a long road, né? Então o romance é o campo da digressão. Tu sabes disso? O romance é o campo da digressão, né? Tá lá no Albergue Noturno. O campo da digressão tá lá no é o romance. Então no Girândolas eu me lanço a isso, né? De várias digressões, né? E ao mesmo tempo nasce de uma pesquisa. Eu passo em Abaeté 2007, 2008. Todo mês eu ia, às vezes mais de uma vez ao mês,
Conheci a dona Nina Abreu, que é uma grande artesã, através da filha, que é uma professora Merian, né? E conheci um mestre, que é o Valdeli Costa, um artesão, um mestre da cultura da Meritong. E essa semana retrasada encontrei o Valdeli. Eu vi fotos no Facebook. Encontrei o Valdeli. Eu quero voltar ao Facebook ainda. E encontrei o Valdeli. Foi um encontro que o fotógrafo, que foi o Sérgio, lá de Abaeté, parece que eu sou arredio a imagens, assim como também tu és. Sou arredio a imagens. Eu sou um homem do texto. Pelo texto, no texto, dilacerado pelo texto, né? Então, assim, e o Sérgio pegou essa foto minha com o Valdeli, em que eu tô ali mesmo abraçando o Valdeli, eu noto que eu tô ali feliz pela alegria do reencontro, sabe? E, então, o Girândolas nasce disso, nasce de novo de um romance que posta uma condição da Amazônia, que é a estética do brinquedo, e que a estética do brinquedo também tem de sofrimento. Cara, assim, e tem essa coisa do, não sei, algo que me veio à mente é o girândola do brinquedo e o girar do motor. Tem isso, tem a rabeta, né? O girar, o acidente do escalpelamento nasce nisso, né? Um eixo do motor que está girando ali e que aí não tem uma coifa que cobre. Já houve projetos vários, inclusive do Japão, vários projetos sociais, e parece que isso nunca dá certo. E as mulheres, meninas, avós continuam sofrendo esse desastre dilacerado. Uma das mulheres me disse assim, ela disse assim uma vez para mim, sabe, o senhor não sabe, o escalpelamento me mata 2 vezes. Se eu não morri do sangue, eu morri porque eu deixei de ser mulher, essa coisa do cabelo. Então, o que é para um pesquisador, aí eu tô falando do escritor que escreve com pesquisa, Edilson, é impossível para mim como homem perceber o que essa mulher está querendo me dizer. Eu consigo perceber o sofrimento, a humanidade dele, mas eu não consigo sentir esse sofrimento. Quando uma senhora de 68 anos de idade te diz isso, eu não morri do escapelamento porque se morre 2 vezes. Ou a gente morre do sangue que eu perdi, ou a gente morre porque eu deixo de ser mulher. Então, como pesquisa, é algo, não sei dizer qual é o adjetivo, mas é algo que, mesmo como pesquisador, que pesquisa para escrever, é algo inatingível para nós como homem. Tu consegues escutar essa dor, mas tu não consegues ouvir essa dor. Acho que é isso também. A literatura, como toda a arte, tem um limite. Sim. Tem um limite, eu acho que tu não consegues alcançar, entendeu? Os Girândolas também tem isso. E os Girândolas também, e eu aprendi com o Salomão Laredo isso, lá em Vila do Carmo, os Girândolas também é aquela roda de circuito de fogo que se acende para se estourar os fogos de artifício. Isso eu aprendi com o Salomão, entendeu? Grande Salomão. Grande, aprendi com ele. Então tudo é isso. Super carismático, Salomão. De novo é isso. Nós estamos aqui o que também? Falando de uma fraternidade. Sim. Falando das inquietações da escrita, de uma fraternidade das inquietações. Cara, porque o escapelamento, ele rouba da mulher, né, cara? Por isso que ela diz, deixei de ser mulher porque... Morri 2 vezes. Coisa do cabelo, né, cara? Morri 2 vezes. Não nasce mais cabelo ali. Exato. Porque é o couro cabeludo que é arrancado, né, cara? Orelha, Viola. sobrancelha. Pois é. Mas, bicho, tu falavas aqui da... tu falaste alguma coisa... não, eu peguei aqui o peso vero, né? Peso vero. É assim que se pronuncia? Peso vero. Ideia do Paulo Vieira. O título é do Paulo Vieira. Ah, é? Grande poeta. O título é dele, Peso Vero. Ilustração do Maciste Costa, da Darcy Albuquerque. Mas eu acabei pegando aqui o Peso Vero e está marcado ali. Eu abri e aparece ali uns urubus. E me lembrei de algo que eu vi aqui no Ave Eva, que tem uns urubus que estão girando no céu. Eu anotei alguma coisa aqui, porque me interessa esse papo de urubu. Isso, por causa de uma pesquisa. Isso. E eu anotei e eu queria fazer referência a uma pessoa que faleceu recentemente, que eu conheci também recente, acho que 1 ano e pouco antes dele falecer, que é o Flávio Nassar. O Flávio, né? Sou Flávio Nassar, arquiteto, professor Claro. e tal. E a gente se aproximou por causa do urubu, né, cara? E ele me falou, me apresentou, mandou fotos e tal. Ele falava no vórtice dos urubus que tem no teto de uma casa que é atribuída à Holândia, acho que é Casa Rosada, se eu não me engano, na Cidade Velha, a Sala Bolonha, em que, sob a orientação dele, sob a concepção dele, 2 mestres italianos desenharam urubus nesse giro, né, nesse vórtice. E aqui no teu texto,
Na minha interpretação, esse vórtice é significativo porque toca em algo antigo que retorna, esse girar, essa coisa em espiral, traz alguma coisa do antigo e eu volto à história da marca. Não é o momento de explorar esse Claro. que tem a ver comigo, não é o que está em relevância Claro. aqui. Mas tu tocaste ali. Mas como eu abri aí o Peso Vero, uma página que tem urubus desenhados pelo Maciste, né? Isso. Do que trata aí o Peso Vero? O Peso Vero nasce de um projeto com um grande companheiro também, que é o Paulo Vieira, né, poeta, que também está lá com a gente no IAP, Sim. em várias edições dos prêmios IAP. Eu acho que ele não vai lembrar de mim, mas eu fiz em 2004 2 oficinas com o Cecim, que são determinantes para a minha concepção do albergue noturno. Isso. E o Paulo Vieira, muito jovem, também estava Isso, nessas isso. oficinas. Quando tu falaste agora alguém que nos deixou muito cedo, tu falaste do Flávio, né? Que eu, sim, que Flávio. eu conheci também, muito intermédio até de uma professora de Portugal, que é a Maria Adelina Murim, né? Aham. Muito companheira dele. E também acabei encontrando o Cecim em Portugal também, muito isso. Aham. E tem essa estética muito do escuro da semente lá no K do Cecim, Sim, que ele sim. passa as aves, né? A própria ideia das aves. Elas estão ali. Isso. Estão ali ao lado do Edir Augusto, Isso. que eu espero um dia também que esteja aqui, nossa, Salomão, Edido, todo mundo, né, cara? Edido Eu quero que Bel-Hel, seja sim. e do Psica, Psica. pelo amor de Deus. Tem um conto teu aqui de uma criança que aparece numa praça, que dá uma referência a Aquela criança que nasce numa caixa de peixe-boi sapato. e tal. Nasce numa caixa de sapato. E ali meio que, ali tu já colocas que tá meio que já determinado o destino daquela criança. Ela é uma tá? criança que Isso me é lembrou. abandonada numa caixa de sapato. De algum modo me lembra essas Abandonada meninas. numa caixa de sapatos Me lembra ali na Psica. Praça do Relógio. Lembra? Me lembra as várias meninas que aparecem nos romances do Dalcídio. São muitas meninas, muitas. Mas, assim, aí me fala aí do Peso Vero. Então, o Peso Vero nasce desse projeto. Que varia muito aqui, mas não tem problema, assim. Nasce desse projeto com o Paulo Vieira. Nasce, de novo, eu gosto muito disso. Eu acho que há um tempo da escrita, quase que uma escrita sob a caverna, dentro da caverna, que eu vejo as lutas de fora. Há essa escrita. O Águas é um pouco disso, o Invisibilidades é um campo já meio híbrido, mas essa escrita que precisa sair da caverna, da cripta, né? O Gerando sai da cripta e vai para a pesquisa, né? O Peso Vero também é uma escrita fora da... É uma escripta, é uma história fora da cripta. Boa. Gosto disso. Nasce de um projeto que a gente amanhecia no Ver o Peso, eu e o Paulo. Legal. O que é romance? O que é? São contos, né? Contos e alguns poemas do Paulo, né? Tem... é um trabalho a 4 mãos. É um livro bivalve, bivalve que acaba sendo a 4 mãos, porque Sim. da minha parte sou eu, né? E o Maciste anunciando a Nanquim. O Urublu do Maciste. O Urublu do Maciste é genial. Tu vês que o urubu não só voa, ele pula. Sim. É que tu sabes muito bem disso, Sim. né? O urubu, ele pula, ele é uma ave entrincheirada, né? Ele é uma ave carniceira, mas é uma ave benzedeira também. Pra mim Sim. Pra mim eu cresci numa casa velha que os urubus faziam ninho, que a gente sentia o cheiro da carniça ali, que ele traz pros filhotes, né? Ele traz carniça ali pros filhotes. Então, eu cresci numa casa velha que, além da mucura, do rato, tinha lá isso, entendeu? Um purão, então eu acho que o Peso Vero nasce dessa experiência minha e do Paulo Vieira. O livro foi lançado no Ver o Peso, Edilson. O livro foi lançado no Ver o Peso, num projeto do Banco da Amazônia, né, que nós conseguimos. E é lançado num projeto social de leitura. Lançamos o livro lá no Ver o Peso, né, numa manhã de leituras com os feirantes, né? Os feirantes participaram de oficinas antes com a gente. E aí a vontade que a gente tem, aí o Paulo escreveu um novo Peso Vero pela perspectiva da oficina com os feirantes, sabe? Foi assim, a ideia era que nós faríamos um livro que seria lançado no Ver o Peso não gosto da palavra, mas assim, ali estariam 100 livros à disposição dos feirantes, né, que participaram do projeto. Nós levamos 3 caixas de livro, 300. E assim, foi muito bonito, porque... foi uma manhã inteira lá com a dona Beth. O lançamento foi no Alguidar da dona Beth Cheirosinha. Tava eu, o Paulo Vieira, o Maciste, né? A ilustração do Paulo Vieira é Darcy Albuquerque, né? Que hoje também mora em Portugal. Também uma ilustração belíssima. Então nasce desse projeto social
de escrita social. É uma escrita que nasce nas manhãs que nós amanhecíamos no Ver o Peso escrevendo, eu e o Paulo. Aham. Escrevendo mesmo. Existe um conto que eu gosto muito, muito, chamado Dinheiro Molhado. Legal. Que é um. Meu avô teve uma loja chamada Casa Caranguejo no Ver o Peso, né? Aham. Não conhecia ele pessoalmente, mas pela memória da minha mãe, de novo com uma história de transportar o Rio, soube desse meu avô, na Casa Caranguejo. Mas ao mesmo tempo o Dinheiro Molhado é a história de um homem, de um vendedor de um talho de peixe que guarda o neto, guarda o cheiro da creolina, que ele lava no final da tarde, o talho de peixe, e esse homem infarta numa sexta-feira. E esse neto herda o talho de peixe. E ele aprende do avô que guardava o dinheiro molhado, porque o avô escrevia nas cédulas. Naquele dinheiro azul, meu avô escrevia um salmo, uma perdição, um pecado. O meu avô, tu já estás assumindo aqui. Traga um avô que eu não conheci, traga um avô que eu não conheci. Mas é um homem que guarda o dinheiro graúdo nas bordas do avental. Ele tem uma costura secreta que ele guarda. De novo, o ato da escrita. Sim. Porque é um homem que escreve sobre o dinheiro. Legal, cara. Bom, Ver o Peso, que é acho que num livro do Fábio Castro, que vai estar aqui também, já confirmou, acho que em setembro, ou a gente vai marcar, né? E não só ele, mas em vários pesquisadores referem, mas ele, literalmente, eu lembro disso, refere o Ver o Peso como tendo um aspecto totêmico, né? Assim como eu vejo o urubu também tendo esse aspecto, e eu vejo um como duplo do outro. Mas Ver o Peso que inspira tanta literatura e inspira o nome desse projeto aqui, que é Ver o Papo, né? Eu digo que eu copiei uma sem vergonhice, que eu simplesmente peguei a ideia, que é muito repetida. Mas, cara, a gente já está aqui com, por incrível que pareça, tu imaginas quanto tempo a gente está conversando aqui? 1h e 26 minutos. Meu Olha Deus, só. 1h30. Tem tanta coisa pra gente falar, mas eu acho que a gente vai se caminhar para o final, porque combinamos agora da gente se encontrar na ponte, porque estamos aqui numa ilha, eu moro na ilha, e combinamos, como a ponte quebrou recente, então tá uma burocracia para atravessar ali, tem que aguardar alguns minutos, uma pequena fila, porque a ponte foi liberada, mas para passar de modo controlado. Então eu marquei com o Daniel da gente se encontrar lá, a gente se desencontrou na ponte, que seria um lugar maravilhoso para a gente se encontrar. Não deu certo, deu e não deu. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma ponte entre nós, cara. Tem uma ponte, né? Queria que tu falasses aí dessa história dessa ponte, que a gente se descobriu a partir dessa ponte. Fala aí, Daniel. É verdade. E aí sim, essa é engraçado que o Foucault uma outra ponte. O né? Foucault dizia que o barco é o espaço heterotópico, né? Por eminência, né? O barco como lugar heterotópico. Acho que a ponte também é um lugar heterotópico, né? E acho que o nosso encontro aqui, como tu me disseste, Daniel, a gente se encontra na cabeceira da ponte. Só que a gente não combinou qual cabeceira. Qual a cabeceira? Eu passei para outra e tu passaste eu passei preocupado, não quero dar trabalho pro Edilson, eu já atravessei a ponte. Então, existe esse desencontro que atravessa. Acho bonito isso, esse desencontro que semeia, né? Tu atravessaste em minha busca, lá do outro lado da ponte, e eu atravessei em tua busca. Sim, do outro lado da cuidado, ponte, em ambas atitudes, um cuidado. Um cuidado um com o outro. Sim. Eu acho isso humano, da ordem do humano, dentro de tanta barbárie. Eu acho isso, para mim, um sopro de fraternidade, de generosidade, de gentileza, de humanidade. Porque a gente também é atravessado por uma outra ponte, Edilson, que é a ponte do Gurupi, né? Eu passei a boa parte da minha infância e da minha adolescência indo para o Ceará, para a terra do meu pai, ali, para Fortaleza, mas passávamos no Crato, né? E depois, como homem, visitei muito ali o seminário onde meu pai, né, estudou, né, em Guaramiranga, ali, Iguatu. Guaramiranga, Daniel, não sei se tu te lembras. Quando tu falaste isso, a gente falou pelo Zap, tu falaste de Guaramiranga, tu vai retomar, tá? Para não esquecer. Mas tem um personagem do Dalcídio em Belém do Grão-Pará, que é o seu Virgílio,
E ele é de Guaramiranga e fala muito em Guaramiranga. Se é, E lá perto tem Baturité, né? Que tem um seminário lá. Eu já como adulto visitei lá o seminário. Então tem muito isso, né? De novo as pontes, né, Edilson? Aham. De novo as pontes interditadas. Sim. Se nós percebemos aqui, o que nós estamos vivendo é uma dupla ponte Sim, interditada. sim. Porque essa ponte que tu tá Isso, referindo a estava ponte do Gurupi interditada. estava sim. interditada. Eu ia de expresso. Eu não sou homem do Itapemirim, né? Aham. Minha era ali, a gente ia no que era mais acessível. E para nós, não sei se hoje existe ainda, era o Expresso Timbiras. Que era um ônibus com vermelho, com um índio assim e tal. É, lembro. Não sei se existe ainda, né? Aham. Depois que o Itapemirim enganou as pessoas como um avião também, né? Aham. Então, eu não sei como é que é isso, mas íamos com a minha mãe para visitar as tias, né? Irmãs do meu pai, lá em Fortaleza, e nós tínhamos essa transição de parar ali na ponte do Gurupi, e tu já estavas lá, né? Pois é. O Rio Gurupi, que separa o Pará do Maranhão, Isso. portanto, uma espécie de divisa ali entre a Amazônia, né, e o Nordeste. É né, a travessia ali. E aí tu ias para o Nordeste, vocês moravam aqui em Belém? Isso, morávamos em Belém. Mas de família do Nordeste. né? Meu pai do Ceará, né? Ceará. Meu pai de Iguatu. E do aí Ceará. vocês, durante as férias, iam... Várias vezes, na infância e adolescência, íamos de Expresso Timbiras, e todas elas que eu me lembro, a ponte estava quebrada, interditada, e tínhamos que parar, pegar uma balsa e pegar outro ônibus do outro lado do Expresso Timbiras. Sim, sim. E descíamos depois no Crato, Aham. no pé da serra, né? Que depois, como adolescente, viajei com meus amigos depois, Aham. né? E me lembro muito de uma caldeirada de bode que se comia ali no Crato antes de chegar para Fortaleza, ali no pé da serra. Então, tem isso. E tem também tem esse mesmo incômodo que já nasce quando eu ouço do Brasil se referir a Belém como se ao Nordeste, como se fosse o Norte. Aham, Eu não sei se isso também te causa uma certa... É. Ainda ontem eu vi na televisão falando sobre a Revolução Pernambucana, 1817, falando sobre o Norte, né? Ah. O Norte. Mas isso aparece muito nas músicas do Luiz Gonzaga, ele referindo o Nordeste como Norte. Eu acho que era uma coisa da época, assim, sei lá. Isso. Essa coisa Ano- talvez ainda da província do Grão-Pará e do Sim. Maranhão e a província do Brasil. Aham. Mas voltando tem um personagem teu que faz muitas digressões, né? Não, é uma digressão. Não é? Qual é o conto? Tá muito numa morgapuia de novo, que ela se apropria da voz do avô para fazer as digressões que o avô fazia que ela não percebia. Não, essa que eu me refiro é um casal. Aí o cara vai, eles estão assistindo alguma coisa de um cara dominador e ele não percebe que ele é dominador com a mulher e ela, porque isso? Aí faz digressões. A gente está em digressões também aqui. Mas assim, voltando à história da ponte do Gurupi, é porque o que é legal, a gente... Em 2017, nós estávamos em Lisboa, né? Eu estava de férias com a Cleide e tu estavas lá com a Luciana. Isso. Tu estavas no doutorado, a Luciana também, no pós-doutorado. No pós-doutorado, a Luciana. E a gente, conversando um dia, se encontrou essa ponte, a ponte do Gurupi. Porque quando vocês atravessavam para ir para o Nordeste, eu estava lá, menino, né? isso é 79, Nossa, e quando a ponte caiu, né, como aqui? Eu passo aqui agora... De novo, por isso que eu falei, então, há uma dupla fratura de ponte nos atravessando. Sim. E aí, esse problema, que é problema para quem quer passar, é uma oportunidade para se trabalhar e ganhar dinheiro. Então, nessa época, eu tinha aqui, em 79, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 12, mais velho, e como os outros moleques de então, a gente carregava a bagagem dos passageiros que desciam dos ônibus, iam para a lancha ou para a balsa, e a gente fazia o frete. Nossa. E a gente se emocionou lá em Lisboa falando disso, porque é possível, é claro, essa é uma especulação. A gente tem esse atravessado, é possível eu vou emocionar agora. que até eu tenha carregado, quer dizer, supondo, porque era comum. O passageiro chega e diz, ei, deixa eu levar. Era nos carrinhos de ferro que levavam, me lembro disso. Então, tem essa história que a gente não sabia e tal. E aí eu queria que a gente encerrasse com essa lembrança, que para mim também foi uma coisa maravilhosa. E outra coisa legal, a Elaine Oliveira, ela falando sobre isso, eu vi ela falando sobre isso, na tua postagem do Facebook. Pois é. Então, cara, falar em Facebook, então para a gente encerrar, então 1h e 33 minutos, já tempo pra caramba, para quem tiver aí paciência de assistir. Mas
o teu livrinho Vindo, né, Vindos do Rio, como é? Vindo do mar? Vindo do Mar. Uhum. Tu me falaste que teve uma inspiração a partir de um post que eu fiz no Facebook. Foi disso. Eu até confundi com Os Meninos Plantaram o Rio, que eu não li ainda. Isso. Porque lá eu fui em 2014 com um amigo para Marudá, e aí nós passamos uma madrugada com um pescador. E esse pescador, o nome da pesca de, não sei se é pesca de arrasta, não lembro, em que quando a maré seca, ele vai e enterra as pedras que prendem a malhadeira no chão, ela fica ali estirada no chão da praia. Quando a maré sobe, as boias de isopor fazem com que a rede fique estendida. Isso. E eu lembro bem, que eu até comparei essa imagem, de quando ele enterra a pedra, ele cava ali a areia da praia e enterra. Aí me veio a ideia de que ele planta ali aquela pedra. E tu pegaste as referências, os cachorros das fotografias, e aí tu te inspiraste, escreveste. Peguei. De modo muito... eu fiquei super honrado, tá aqui o livrinho. E tu dedicaste, né, cara, por causa dessa inspiração. E me mandaste, tá aqui o envelope. Mandou. Aqui, tá aqui, para o Edilson Pantoja, pescador de palavras, pedras e outros... Pescador de pedras. Pois é. Cara, isso para mim, eu não poderia começar melhor aqui este espaço. Esse é o segundo episódio. O primeiro foi lá em São Paulo com o Rudinei. Mas este espaço não poderia começar melhor do que contigo aqui, por conta dessas histórias todas, de outras histórias que a gente não tocou aqui, essa nossa aproximação pela literatura. Eu comecei falando de uma admiração com um texto teu, que eu disse, puxa, sem te conhecer, portanto não tem nada a ver com querer fazer... Não, eu nem sabia. É igual o Cecim, cara. Eu li um livro do Cecim, o Manifesto Coral, né? Um livro, uma coletânea de um órgão... Sejup ainda, eu acho. É uma coletânea. E lá tem vários autores e tem o Manifesto Coral. E eu não sabia quem era Vicente Cecim. Eu sou do interior, então vim para Belém em 95, não sabia muita coisa. Eu encontrei esse livro lá numa cidade do interior, aqui que vai para Marabá, esqueci o nome, Nova Ipixuna do Pará. E li. Eu imaginei que Vicente Cecim fosse um cara que já tivesse, né, um cara antigo e tal. Depois eu descobri que ele era vivo e tal. E depois fiz 2 oficinas com ele em 2004. Que, como eu disse, foi determinante para eu escrever O Albergue Noturno. Eu tinha umas ideias, mas a oficina surrealista e tal me inspirou pra caramba. Então eu queria mencionar tudo isso, cara, que as nossas histórias, as nossas pontes são fundamentais. Fiquei muito contente em te ter aqui, muito contente em ler o teu material, que é uma proposta minha, sempre que eu tiver um convidado que eu mergulho na sua obra, no que der, né, no tempo que a gente tem. Mas, bicho, eu só tenho a te agradecer. Só te agradecer. Acho eu fico sensibilizado com a tua presença aqui. Se houver gratidão, a gratidão ela é muito mútua, porque além das pontes fraturadas, né, das pontes que nos interditaram, a gente se encontrou, né? É bonito isso. É bonito que nós atravessamos as duas cabeceiras, né? Um vai ao encontro do outro. Sim. Eu acho que a gente precisa disso. Eu estou lendo ali a necropolítica, ali, né? Tá na minha frente, né? Então eu acho que existe essa política também dos afetos, né? Sim. Então quando a política dos afetos se destina no sentido do destino do outro, é muito bonito. Ninguém combinou isso, ninguém combinou o desencontro. Mas ele houve, né? De novo por uma ponte interditada. Ninguém pediu para o pilar da ponte cair. Ninguém pediu para o outro atravessar e ir em busca do outro. Mas isso é muito simbólico, talvez, dessa fraternidade que eu acredito, quando ela é genuína dos afetos da escrita. E tu falaste sobre isso, né? Do Vindo do Mar. O Vindo do Mar nasce de uma experiência tua, né? Acho que Marudá, não foi isso? Marudá. Nasce de uma experiência tua que eu também sempre... Eu sou um homem... Dizem assim, qual é teu campo? Meu campo é uma terra aquífera. Eu sou homem da aquífera, nesse sentido, gosto da imagem do Max, a fera te lambendo. Então, quando eu penso em algo terra aquífera, eu penso no Max também, numa terra anfíbia, como o Romualdo, lá de Óbidos, também fala. Né? Então, gosto disso, essa terra aquífera. Então, acho que há isso, Edilson. Né? E sou um homem muito da terra também,
Pescava muito com o seu Fernando, lá em Cuiarana, Uhum. antes de Salinas. E que tu viveste em Marudá, eu vivi com o seu Fernando em Cuiarana e lá em Salinas mesmo, mas em especial em Cuiarana, que a gente atravessava para a Baía de Najá. E eu amanheci com ele na lua, né? Ao contrário do que se pensa, a lua boa de pescar não é a lua cheia. São as águas mortas, né? É quando a água tá ali baixa. Eu não saco muito dessa pesca. É isso. Então eu me lembro de uma expressão que eu ouvi desse senhor, do seu Fernando, dizendo: não, vamos amanhã despescar. Aham. Vamos amanhã despescar o curral. Aham. Essa expressão eles usam bastante. Pronto. Pescadores. Então, despescar. Pô, então aquilo ali para mim entra como uma enunciação de um mundo, então, para mim, insondável. Mas como nós somos ali, como ele também é sujeito de linguagem, aquilo entra pro Daniel, pro Edilson. Despescar. Vamos lá. E eu fui nas águas mortas despescar, né? Atenção que tem a raia no raso do curral. Uhum. Tem a raia pequena no raso do curral, então a gente despescava, e tinha bandeirário, e tinha pescada amarela, e tinha muita curvina. Uhum. E eu vinha com aquele senhor, né? Despescar. E aí, de novo, esse nosso encontro aqui, né? Tu falaste da pedra, né? Que fincava para maré alta subir, e falamos da pedra de Babel. Sim. E pronto, Edilson, para tu ficares sabendo, um dos poemas do Esse Lugar Aonde Nunca Se Chega a Ser um Corpo, há uma imagem que se refere quando diz: mas ainda há aquele barco adernado no deserto. Porra, legal. Então continuamos sendo pescadores. Aham. Pescadores de palavras, sim. Pescadores de pedras também. Sim. Então eu te agradeço. Porra, cara, legal. As cabeceiras da ponte, né? Sim. Ao desencontro que semeia a O fraternidade. desencontro que encontra, né? Isso, pronto. Legal. Bom, bicho, então, despescar, vou finalizar. Não fale essa palavra pro Daniel, que isso vai virar história. Pô, Daniel, obrigado, cara. Valeu, valeu. Muito obrigado. A gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima, semana que vem tem outro convidado. Ficamos por aqui. Valeu, Daniel. Eu que agradeço. Valeu, Edilson. cara. Eu que agradeço. Valeu. As pontes. As pontes.